Olá, e se a maneira como a gente costuma ler o Novo Testamento estivesse, digamos, fora de ordem? Hoje vamos explorar uma ideia que é, no mínimo, fascinante. E se a gente tratasse esses textos não como uma biblioteca de livros separados, mas como um único e grande quebra-cabeça? A gente vai ver como a ordem das peças pode mudar completamente a imagem final. A grande pergunta que guia a nossa conversa hoje é: como é que a gente faz para dar sentido àquelas crises todas, aquelas tensões que aparecem no livro de Atos e na história da igreja primitiva? A resposta, olha que interessante, pode não estar só no que se lê, mas em quando se lê. A chave, como vamos ver, está na sequência. Nosso caminho hoje é bem direto. Primeiro, a gente define o problema. Em seguida, apresentamos uma chave para a solução. Depois, começamos a montar o quebra-cabeça, começando pela peça fundamental de Pedro, seguindo com o desenvolvimento de Paulo e João e, finalmente, revelando a imagem completa. Vamos nessa. Ok, vamos mergulhar nisso. O livro de Atos é uma crônica super vibrante da igreja primitiva, mas, sendo bem honesto, é cheio de crises, debates, tensões. Sem um guia, pode parecer uma série de eventos meio soltos, dificultando a visão de um fio que conecta tudo. Pensa assim. Atos nos dá os fatos, a narrativa histórica, mas o significado profundo desses fatos, a doutrina que surge deles, isso é revelado nas cartas dos apóstolos. As epístolas de Pedro, Paulo e João não são um apêndice da história. Elas são a chave para decodificar essa história. E aqui está a tese central de toda essa análise. A chave para montar o quebra-cabeça não é apenas ler as epístolas, mas lê-las em uma ordem específica, não a ordem canônica tradicional, mas uma sequência que acompanha a revelação progressiva do Espírito Santo. Agora, o que é bem interessante aqui é essa comparação. A leitura tradicional agrupada por autor ou por tema, claro que tem o seu valor. No entanto, a leitura proposta sugere uma ordem revelacional. Pedro estabelece o fundamento. Paulo desenvolve a doutrina a partir das crises em Atos e João conclui com a consumação. Isso muda tudo. Então, vamos começar a montar nosso quebra-cabeça. E por que, de acordo com essa estrutura, a voz de Pedro deve ser a primeira a ser ouvida? Porque é ele quem estabelece as regras do jogo, o fundamento sobre o qual todo o resto vai ser construído. As experiências de Pedro são únicas e o preparam para esse papel. Ele foi o primeiro a confessar Cristo por revelação divina. Na Transfiguração, aprendeu que a voz de Cristo supera a lei e os profetas. Ele usou as chaves do reino para abrir o evangelho tanto para judeus quanto para gentios. E, de forma crucial, ele aprendeu que a sabedoria humana pode se opor diretamente à vontade de Deus. São essas experiências que o qualificam como a voz fundamental. E este é o ponto-chave. O próprio Pedro, em sua carta, estabelece um princípio fundamental de interpretação que ele mesmo aprendeu lá no Monte da Transfiguração. Nenhuma verdade pode ser entendida de forma isolada. Tudo precisa estar conectado à revelação central de Cristo. Este é o alicerce do nosso quebra-cabeça. Com o fundamento de Pedro estabelecido, podemos começar a construir. Mas antes de chegar nas soluções de Paulo, a gente precisa de um diagnóstico preciso dos problemas. E é aqui que entra uma voz talvez inesperada, mas crucial, a de Judas. Ele, Paulo e João vão nos ajudar a montar o resto da imagem. Antes de Paulo apresentar as soluções doutrinárias, a curta epístola de Judas funciona como uma verdadeira ferramenta de diagnóstico. Ele identifica os problemas espirituais por trás do que a gente vê eclodir repetidamente ao longo do livro de Atos. Essa tabela é crucial. Judas aponta 3 desvios. O caminho de Caim é a religião baseada na tradição humana, que a gente vê na resistência a Estevão. O erro de Balaão é a tentativa de comercializar o dom de Deus como fez Simão o mágico. E a rebelião de Corá é a rejeição da autoridade espiritual em favor do consenso do grupo, como visto na pressão dos judaizantes. Em resumo, Atos narra os eventos, Judas nos dá o diagnóstico espiritual por trás deles. Então, com o diagnóstico em mãos, entra em cena o ministério de Paulo. Suas epístolas não surgem no vácuo, elas são respostas diretas a essas crises, construindo a teologia necessária para uma igreja em plena expansão. O ministério de Paulo, quando lido em ordem cronológica, também revela uma progressão impressionante. Observe a linha do tempo. Ele começa defendendo a pureza do evangelho em Gálatas, depois aprofunda a doutrina para a vida da igreja em Coríntios e Romanos. Mais tarde, nas cartas da prisão, ele revela o mistério da igreja como o corpo de Cristo. E por fim, nas epístolas pastorais, ele se concentra em restaurar a ordem em meio à crise. Cada fase é uma resposta às necessidades da igreja naquele momento. É um desenvolvimento lógico, não uma coleção aleatória de cartas. Por fim, a peça final do quebra-cabeça é João.
Se Pedro lançou o fundamento e Paulo construiu o edifício doutrinário, João nos leva ao coração de tudo: a vida, a comunhão com Deus, o amor e a esperança final da nova criação. Ele fecha o ciclo. Agora vamos dar um passo para trás e observar como todas essas peças se unem, formando uma imagem coesa e poderosa da revelação de Deus ao seguir essa ordem proposta. E aqui está, o quebra-cabeça montado. Percebe o fluxo? Começamos com a vida de Cristo nos Evangelhos. Atos nos mostra a história se desenrolando. Pedro, Tiago e Judas fornecem a introdução e o diagnóstico dos problemas. Paulo entra com o desenvolvimento doutrinário para resolver as crises. E, finalmente, João encerra com a consumação de tudo. Cada etapa se encaixa perfeitamente na anterior. A grande conclusão é esta: essa ordem de leitura transforma o Novo Testamento de uma coleção de livros em uma única e poderosa jornada. Uma jornada que nos leva do Cristo revelado nos Evangelhos ao Cristo vivido na Igreja em meio a crises até o Cristo consumado na eternidade. E assim, a gente termina com a pergunta para reflexão: e se a sequência em que abordamos esses textos não for apenas uma questão de preferência, mas uma chave que pode destravar um nível mais profundo de clareza e compreensão? Algo para se pensar.